Conversa franca de hoje é com o pós-doutorando na Faculdade de Ciências Aplicadas, a FCA, da Unicamp, o Felipe Sanches. Nós vamos falar sobre extração de compostos bioativos de resíduos agrícolas. Bom dia, Felipe. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Ok, acho que está muito baixo, dá para aumentar o Felipe um pouquinho. Ok, Felipe, vamos lá. Bom dia, saiu muito baixinho o seu bom dia aqui, acho que você pode dar um bom dia de novo. Bom dia, e eu gostaria muito de agradecer o convite e espero apresentar de forma mais abrangente a minha pesquisa junto com o meu grupo. Ok, é o Felipe Sanches Braganiolo que vai falar um pouquinho sobre extração de compostos bioativos de resíduos agrícolas. Define um pouquinho para mim, para a gente, o que é esse conceito para a gente estender a nossa conversa e para que fins servem esses bioativos de resíduos agrícolas. O que são esses bioativos? Então, os bioativos que a gente encontra no cacau, principalmente nas cascas da semente, e essas sementes que é produzido o chocolate, a gente tem algumas aplicações que podem trazer benefícios tanto para a saúde cardiovascular de quem consome, e ele também traz outros benefícios com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias. E como a gente está trabalhando com resíduo, a gente também, além de ter o benefício à saúde de quem pode consumir o produto final desse processo, que eu vou comentar mais à frente, a gente também traz um pouco mais de sustentabilidade ao processo e como também, agora não mais aos compostos bioativos da casca do cacau, mas ao mel, a gente tem outros compostos que não estão presentes no cacau e sim no mel, que também podem trazer outros benefícios a um produto final e ao consumidor. Esse mel, então são duas coisas. Tem os resíduos da casca do cacau e o mel das Uhum. abelhas sem ferrão, que nós temos aí mais de uma centena, são centenas de abelhas, que são a jataí a mais conhecida, né? Uhum. Enfim, algumas são mais conhecidas. Mas o cacau ele já é, de certa forma, um protetor aí da idade, né? E Uhum. um produto importante para melhorar a nossa resistência a doenças. E aí, costuma-se dizer que na casca das frutas é que está a essência. E aí o ser humano não come a casca das frutas, e muitas delas. E vocês estão aí tirando justamente uma essência maior da casca do cacau. Estão comprovando uma teoria aí que corre já no dito popular há muito tempo. Então, é que nesse caso as cascas do cacau ela é muito fibrosa. Então, normalmente ela é utilizada para queima ou como adubo e até para a produção de outros químicos, como por meio da fermentação. Mas no nosso caso, no grupo que eu estou atualmente, a gente busca alguns compostos de alto valor agregado, como em compostos bioativos, e um deles é a cafeína, que a gente amplamente conhece como um termogênico que pode aumentar a disposição de quem consome. E esses dois, a gente focou em dois principais compostos, que é a teobromina e cafeína, que são muito parecidos quimicamente, e na casca a gente consegue encontrar uma quantidade razoável desses compostos e por estar utilizando uma parte que é pouco utilizada, a gente também agrega valor a um subproduto, É. trazendo um ponto econômico também a essa pesquisa. E como é que vocês fazem a extração desse bioativo da casca do cacau? E depois, como é Uhum. que ele chega como produto a nós para trazer os benefícios? Ele vem na forma de cápsulas, de um poliofilizado? Como é que é? Uhum. Então, nesse caso, a gente fez a patente do processo e o processo não é o produto final. No caso, o produto final ainda não estamos propondo é simplesmente o processo de extração. Tá. E esse processo de extração envolve a gente retirar esses compostos bioativos da casca e colocar ele em outro tipo de material, que no caso a gente chama de solvente. Ô, Felipe, E no nosso você tá trabalho, criando a matéria-prima, é isso? A forma como ela vai ser isso. utilizada ainda não está definida. Não, mas a gente tem
quando a gente propôs esse processo, a gente já tinha uma ideia do que poderia ser. Então a gente tira esses compostos bioativos e por meio de um processo de ultrassom, que é a gente no meio da engenharia química chama de um processo intensificador, a gente faz com que esses compostos saiam de maneira mais fácil e mais rápida para o mel. E pelo mel ter algumas características que favorecem essa extração, a gente enriquece ele com esses compostos e a gente tem essa fração final, que seria o mel enriquecido com os compostos do cacau. Legal. E esse mel enriquecido pode ser um produto final, simplesmente para consumo, diretamente, sem nenhuma adição a cápsulas, a nada. E há outras ideias que a gente tem em mente, é que isso poderia ser adicionado a cremes, a alimentos como aditivo. E então há uma gama ainda muito grande a ser explorada. Se você cria, estou aqui imaginando coisa, se você cria um pó liofilizado, por exemplo, você pode adicionar um suplemento energético, uma vitamina, um leite, Sim. etc. e tal. No caso, aí você está juntando duas coisas boas, porque são as propriedades dos compostos bioativos que vocês descobriram na casca do cacau, que era descartada, né, para diversos fins aí, e o mel da abelha sem ferrão, que já naturalmente é uma espécie de antibiótico, é uma espécie de protetor, garante longevidade, tem lá as suas propriedades já bioativas. Então, você está associando duas coisas. Aí, o mel das abelhas sem ferrão seria o meio condutor desse processo da extração. E eu faria até um adendo que, a gente pensa muito mais numa aplicação cosmética e Também. como aditivo alimentar do que como um suplemento, por exemplo. Porque eu acho que o mel de abelha nativa, os méis de abelha nativa que a gente testou mais de um, eles têm várias propriedades ao consumidor que são muito interessantes. Desde um gosto muito diferenciado, um cheiro também que pode ser agregado a produtos cosméticos e alimentícios, e com o aroma do cacau e do gosto do cacau, que a casca tem o mesmo cheiro do grão, que é feito o chocolate, então a gente agrega fatores que são muito interessantes para o consumidor que busca não simplesmente algum benefício, mas também uma parte de palatabilidade de outras questões relacionadas ao consumo do mel e do cacau. E os dois são extremamente aromáticos, né? Tanto o mel das abelhas sem ferrão quanto o cacau. E aí na casca do cacau você também tem os aromas do cacau. E já são dois produtos que são muito utilizados na indústria de cosméticos. Imagina um sabonete com esse mel de abelha sem ferrão, já com o composto bioativo retirado da casca do cacau. Um sabonete, um creme hidratante, enfim. A indústria de cosméticos utiliza muito as coisas naturais, né? Principalmente essas que têm já um aroma, uma fragrância, né? Que despertam através do nosso olfato, né? Do nosso nariz, um prazer. Gera endorfina, né? Sim. E eu acho que Felicidade. eu tenho a questão também que juntar esses dois, eles podem também trazer um ponto, a viscosidade do mel é muito parecida com a de alguns cosméticos, Sim. então a facilidade da gente lidar com um produto que, no caso, a gente pode liofilizar, mas a intenção é que eles tenham alguma possibilidade na nossa área que a gente aplica os conceitos da química verde, é reduzir etapas. Então, quanto menos etapas a gente envolve no processo para chegar num produto final, mais interessante. E o mel ele já é um carreador desses compostos e pode ser aplicado não diretamente, obviamente, porque é necessário que aumente o tempo de prateleira e tem outros pontos, mas é muito interessante os outros pontos de vista da aplicação final. Eu não sei se esse é o termo, mas esse seria, acho que, o meio condutor, um emulsificante, né? Uma emulsão. E aí, se você retirar uma parte do processo, que você, como disse, trabalha aí com o menos possível de etapas, para não alterar o produto, que a gente sabe que cada passo que você dá a mais, você corre risco de alterar o produto. De repente, você já consegue extrair ele de forma líquida, né? Ou agregado a alguma coisa que mantenha a viscosidade dele para agregar o mel da abelha, já é um processo mais direto do que ter que liofilizar. Entendi perfeitamente. Quando é que vocês começaram esse trabalho de pesquisa?
Eu comecei o meu pós-doc na Unicamp em março de 2023. Aí, só que a grande questão é que dentro do meu projeto existem vários outros tipos de projeto. Eu trabalhei com o cacau, com a casca de cacau e o mel. Outro eu emprego etanol e água. Com um processo, ao invés de usar ultrassom, eu utilizo fluidos pressurizados. Mas o do mel eu comecei ele em junho de 2023 e agora a gente já terminou as análises, está escrevendo, a gente tem que divulgar a nossa pesquisa. A primeira parte foi o pedido de patente que a gente conseguiu com o auxílio da Inova e Uhum. da FAPESP, que é a fundação responsável por financiar os nossos projetos. E agora o manuscrito a gente está em processo de escrita, mas a gente já está buscando até outros tipos de pesquisa com mel, já que nesse trabalho do cacau a gente testou 5 tipos de méis, que a gente pode abranger também para outras matérias-primas, buscar outros compostos, mas sempre lembrando de que o mel tem características muito específicas, que às vezes não vai ser possível extrair um tipo de composto, mas que a gente consegue ir modulando isso através de outras técnicas. E você foi muito bem, já patenteando aí através da FAPESP, que é a financiadora, a Fundação de Apoio à Pesquisa, um órgão do governo do Estado de São Paulo, que tem um trabalho muito bom de apoio a todos os segmentos de pesquisa no Estado de São Paulo. E aí você já fazendo esse trabalho através da FAPESP, já registrando patente. Olha, eu tenho certeza que esse é um tipo de produto que rapidamente vai encontrar alguma empresa para vai arrumar alguma empresa para poder pegar a patente e depois devolver os royalties para vocês, porque está perfeitamente dentro de todos os conceitos mais modernos que nós temos aí de produtos, sejam alimentícios, sejam cosméticos, dentro aí dos conceitos ecologicamente corretos, né, e de preservação de meio ambiente. E melhor ainda, retirando do meio ambiente um material que fatalmente, mesmo incinerado, ele para produzir energia ou alguma outra coisa, ele era um composto que era um resto que ninguém sabia muito bem o que fazer com ele, né? Assim como o bagaço da cana-de-açúcar antigamente o Sim. era, mas hoje em dia não é mais. Antigamente os produtores de cogumelo, inclusive, ganhavam, iam lá e retiravam na usina o bagaço da cana-de-açúcar para fazer o cultivo do shimeji, do shiitake, do champignon, enfim, do Paris, de Uhum. todos eles lá, né? Agora, hoje não, hoje ninguém dá mais o farelo da cana-de-açúcar. E em breve ninguém vai dar mais a casca do cacau assim, sem eira nem beira, né? E eu diria também que tem outro fator importante que eu não mencionei, que é a possibilidade de fomentar mais a biodiversidade brasileira. E além de fomentar diretamente a biodiversidade, ele também fomenta com que, e assim, pensando mais para frente, né, que futuramente isso possa também favorecer com que os meliponicultores que têm abelhas sem ferrão consigam agregar mais valor ao seu produto e assim que eles aumentem em quantidade, aumente o rendimento de seus próprios negócios e que isso influencie com que a gente busque cada vez mais utilizar um processo da nossa biodiversidade e como no caso que você mencionou, que hoje em dia a tendência de buscar cosméticos 100% naturais, sem aditivos, é uma tendência, então existem vários pontos também, não diretamente relacionados ao produto, mas sim à cadeia produtiva como um todo, que são muito interessantes. É isso aí. Então tá bom, Felipe. Agradecemos. Engasguei aqui, ó. Estou com a poeira de Belo Horizonte ainda da exposição que eu passei a semana lá na gameleira. Sobe um pó do chão, demora uma semana para a gente voltar ao normal. Aí já cai na poluição de São Paulo, enfim, sistema respiratório nosso. Tem que tomar um mel de abelha sem ferrão para dar uma Sim, desintoxicada aqui. Muito obrigado pela participação, parabéns pelo projeto. Mande notícias aí do andamento tá. que a gente vai divulgando. Tá? Eu gosto muito dessas Eu que coisas. agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Ideias boas sempre, boas coisas, novas.